Eu tô lendo um livro, relendo, né? Porque eu já li ele um tempo atrás, algumas vezes, e eu resolvi ler esse livro novamente. Eu tenho vários livros novos ainda que eu preciso ler, mas eu, sabe quando. E às vezes a gente precisa também entender isso, que às vezes, quando a gente tem um insight, a gente tem que pegar aquilo e fazer, né? E me veio muito forte isso. Eu estava lendo outro livro, inclusive, e eu parei de ler esse livro por enquanto e peguei esse livro. Esse livro é Penso e Acontece. E eu queria ler para gente aqui um trechinho simples, mas que eu acho que vai valer a pena para a gente conversar hoje, né? Superando os obstáculos para a atração. A ação é a medida real da inteligência, tá? Quando Napoleão Hill disse penso e acontece, ele estava esclarecendo o fato de que qualquer um que já recebeu alguma coisa que queira começou pensando nisso. Sendo assim, por que algumas pessoas agem sobre suas ideias enquanto outras não fazem isso? Olha que interessante, gente. Por que que você consegue mentalizar, pensar, crer naquilo e realizar e outras não? Em que, em que momento aí você está se classificando? De que maneira você se coloca nesse rolê? Quem é você nessa história? Todo mundo mentaliza alguma coisa de forma consciente ou não. Isso já é um fato, já é comprovado, já existe e é real. Mas você está mentalizando e está comprovando as suas mentalizações? Você está realizando? O que que falta para gerar isso? Durante muito tempo da minha vida, eu queria muita coisa, mas eu não tinha um foco específico. Eu queria, eu clamava, eu orava, eu jejuava, eu ia para o monte, eu brigava, batia o pé com Deus. Eu fazia aquele dramalhão todo de uma boa filha única. Eu era essa pessoa. E eu comecei a entender que eu preciso gerar energia no que eu quero, gerar fé genuína no que eu quero. E mais, eu preciso entender que a coisa já aconteceu, ela já é real. Entende? Quando a gente tem essa maturidade, começa a entender que a coisa vai acontecer, mas existe um tempo determinado também, porque a gente não tem uma bola de cristal ou então a lâmpada do Aladim. A gente não tem isso. A gente segue um processo natural da vida. Existem leis, né? Que a gente segue. Leis do homem, leis da justiça, da legislação, como as leis espirituais. E a gente precisa ter esse tempo determinado para tudo isso, sabe? Então, o que você vem entender hoje, que você tem em você a chance, a oportunidade de viver o que você quer. Só que você precisa saber como viver. De que maneira você vai viver, de que maneira você vai pensar e aquilo vai acontecer, que é por meio da fé. E é por meio de ações. Qual ação que você tem gerado? Eu quero crescer aqui no meu canal no YouTube. Eu quero monetizar nesse canal. Eu quero viver disso para que eu possa me dedicar ainda mais para isso. Para eu trazer mais conteúdo, para eu ter mais tempo para gerar conteúdo para a gente, para ajudar pessoas. Hoje eu entendo que a minha vocação, que a minha veia é ajudar pessoas. E eu já faço isso naturalmente. Na igreja que eu participo, eu já ajudo da maneira que eu posso. No meu dia a dia, eu já ajudo. No meu passado, eu já ajudei muito mais, porque eu tinha condições de fazer isso. E hoje eu ajudo da maneira que eu posso. E hoje também eu já entendi que às vezes apenas um abraço que a gente dá, a gente está ajudando alguém. Às vezes uma palavra. E eu vejo que aqui nesses vídeos que eu deixo registrado, as pessoas falam de uma maneira que eu vejo que realmente não sou somente eu falando porque eu estou estudando alguma coisa e estou vivendo isso. Existe sim a minha parte de que eu estou vivenciando e estou testemunhando. Mas eu também acredito que Deus usa a gente da maneira que Ele quer, como um instrumento para poder gerar energia, saúde e vida em outras vidas. Ama teu próximo como a ti mesmo. Já é um mandamento. Então,
eu quero realmente me dedicar. O meu foco hoje é esse, é minha dedicação total para esse canal. Mas hoje eu ainda não posso, porque eu ainda preciso fazer outras coisas, mas eu quero me dedicar totalmente. Mas eu estou gerando energia e combustível para isso. Não só por mentalizações, mas me predispondo a gravar todos os dias. Tem pessoas que gravam, ó, meu filho, ele tem um canal também, como eu já comentei, ele lança vídeo lá uma vez no mês, pelo que eu vejo lá, sabe? Ele está numa outra jornada da vida dele. Ele faz muita live que eu vejo também, às vezes, né? Mas cada um tá na sua jornada e no seu processo. Qual é o seu processo hoje? Qual é a sua jornada hoje? A minha jornada hoje, eu estabeleci que eu vou gravar vídeo todo dia. E não é só até monetizar. É porque eu quero viver disso, eu quero ajudar pessoas falando o que eu estou vivendo, o que eu estou estudando, o que eu estou fazendo. Eu quero impactar com o que eu estou estudando, porque isso está mudando a minha vida. Desde que eu comecei a entrar de cabeça, e não é de agora, já tem alguns anos, eu tenho visto transformação na minha mentalidade, na minha postura, no meu jeito. Vocês mesmos, se vocês verem meus vídeos no início e agora, é uma outra pessoa. Eu sou uma outra Simone. E eu sei que daqui a um ano eu vou ser uma outra Simone. E daqui a outro ano, outra Simone. Porque estamos juntos aqui no nosso processo de evolução, de crescimento. E é inevitável que isso não aconteça. Então, o que você está fazendo hoje? Todo mundo está pensando. Todo mundo pensa e acontece, assim como diz o livro. Mas o que você está fazendo hoje para que você venha vivenciar o que você está pensando, o que você está querendo? Você já deu o seu passo, já gerou sua ação. A gente fala muito na igreja, a oração, né? A gente tem que orar, né? Mas é o que? É o clamar mais ação. Qual é a ação que a gente está fazendo? E não precisa ser uma coisa grande não, tá? Pode ser uma coisa simples, uma coisa delicada, pequena, singela. Como eu já falei, às vezes você ajuda uma pessoa dando um abraço, dando um sorriso sincero, falando Deus te abençoe. Às vezes, se você quer um novo cargo, é estudando, é se especializando, é fazendo uma ação, que as coisas vão se encaixando. Porque já está tudo determinado para a gente receber a nossa bênção. Já está tudo aí. Só que a gente precisa fazer a nossa parte. Não cai nada do céu como presente, sabe? Às vezes até cai também, porque Deus é soberano. Ele faz do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. A gente não tem nada a ver com isso. A gente só recebe e agradece. Ponto. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Não tenho esse problema. Eu já recebi coisas de Deus que eu não havia pedido. E coisas que eu havia pedido chegou exatamente como eu queria. Já orei também por coisas que nem eram para mim, eram para outras pessoas. E eu vi também, eu fiquei felicíssima. Eu já fui para um monte, eu lembro que eu ia muito para um monte com uma amiga minha porque ela não conseguia engravidar. Então a gente orava, clamava e a gente estava feliz como se já fosse real. E naquela época eu nem conhecia essa coisa do subconsciente, da lei da atração, da lei da suposição, nada disso. Mas isso já nasceu com a gente. Mesmo que você não saiba palavras e leis, isso nasce com a gente. Isso já é nosso. E eu vi, a minha amiga engravidou com toda a medicina falando que ela não poderia, que não iria. E ela engravidou, tá aí. A filha dela tá aí, lindona. E é assim que acontece. O meu próprio caso foi esse, mas só que foi de uma maneira mais simples. Acho que por eu já gostar tanto de orar, já acreditando tanto, gerando fé, porque quando eu determinei a ter meu filho, e eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso também, o médico falou assim, olha, você não vai conseguir. E ele me mostrou nos exames passo a passo. Eu lembro como se fosse hoje. Semana que vem vai fazer 21 anos que isso aconteceu. E o médico mostrando pra mim, falando, ó, o exame é por causa disso, 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 você não vai conseguir engravidar. Simone foi pra onde? Pro monte. Naquela época, o meu entendimento, porque a gente acontece de acordo com o que a gente acha que é, né? E não precisa ser no monte, pode ser no teu banco de casa, no teu sofá, na tua cama, no teu quarto. Mas eu fui no monte e ali Deus falou comigo, ali eu clamei, Senhor, o que está acontecendo? Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu sempre quis ter o Mateus e a Mariana. E já tinha nome, gente, já tinha nome. Você não tem noção. Já tinha o nome do meu filho. Eu já sabia que eu ia ter o Mateus. Desde os meus, ali devia ser uns 16 anos de idade. Ali eu já queria, eu já sabia que seria. O Mateus e a Mariana. Eles já tinham nomes.
E depois de 4 anos de casada, que eu falei assim, pô, agora é o momento, agora é a hora, agora é o que eu quero. Estou preparada para ter o Mateus. E eu sempre falei que seria o Mateus. Olha o poder da palavra. E o médico falou que não, Simone, para você hoje é não. É isso. Não vai dar para você. E eu saí com aquela palavra, sabe, achando estranho. Eu não aceitei, mas eu também no cortei, sabe? No cortei, né, a palavra, lancei ela fora, né? Eu só achei estranho e fui falar com quem? Com quem podia me ajudar, que era o meu pai. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu pedi, eu clamei, eu fiz tudo certinho, eu sigo tua palavra, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Mas até aí Deus exerce a fé na gente, né? Porque talvez eu precisava ter mais fé. E foi o que aconteceu. Eu fui pro monte, orei, clamei, tal, um pastor que estava lá que nunca me viu na vida falou, minha filha, Deus me mostra que ele vai botar um varão no teu ventre. Falou assim claramente, o homem nunca me viu na vida. Isso é misericórdia de Deus, gente. Não é porque eu sou alguma coisa não, porque eu não sou nada. E depois de um mês eu descobri que eu estava o quê? Grávida. E eu só fui conseguir ver o sexo do Mateus nas ultras, né? Quando ele tinha quase 7 meses, porque eu não conseguia. Toda ultra que eu ia fazer eu não conseguia. E o que que aconteceu? Eu tinha certeza, eu fiz um enxoval todo azul. Fui a louca, ninguém acredita. Simone, não faz isso, você não viu ainda o sexo. Não faz isso, você não sabe se é um menino ou menina. Gente, eu declarei, eu determinei, e eu não conhecia a lei da atração, hein? E eu falei, e eu falava, gente, eu determinei, eu tenho um Deus. Vai ser. Deus falou comigo, vai ser, não tem como. É inevitável. Eu já falava assim. E no 7º mês, aí apareceu lá. Mateus, é um menino. E já tava o enxoval todo pronto, quarto pronto, tudo pronto. Por quê? Porque eu sou maluca? Pode ser, gente. Pode ser que eu sou maluca. Porque todo mundo que trabalha com fé, com lei de atração, com Bíblia, é um povo estranho, é um povo doido. Mas eu não tô nem aí. Porque eu sei quem eu tenho crido, eu sei as experiências que eu já tive. E ainda tenho com o meu Criador. Então que hoje você venha ter essa percepção. O que você está mentalizando. Quais são os seus pensamentos hoje? São pensamentos de paz? São pensamentos de quê? Deus está aí preparando todo o cenário para você reinar, estrear, viver, vivenciar, glorificar, dar pulo de alegria. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que fazer a nossa parte. A ação é feita pela gente. A gente faz a nossa parte, papai faz o dele. E é assim, e a gente vai vivendo o sobrenatural. Agora, se você não acredita no papai, eu não tenho culpa, eu não posso fazer nada. Talvez esse canal não seja para você, talvez... Eu não vou entrar em debate, que eu odeio isso, tenho preguiça disso. Não gosto. Mas talvez não seja para você. Se você não acredita, não é para você, né? Ou então você quer entender um pouco mais e possa vir pensamento, se você estiver aberto, né? Possa vir pensamentos que possam te gerar outras opções. Eu sou sempre muito aberta, sabe? Como eu já falei aqui também, que eu tinha uma avó que uma era espírita, a outra era cristã, né? De uma igreja tradicional, que é a minha igreja presbiteriana. Então, assim, eu transitei nesses lugares. E desde nova também eu tinha muita flexibilidade. Eu nunca julguei, nunca apontei. Eu queria entender, eu queria conhecer. E conheci, né? E decidi o que eu queria. E é simples assim, cada um tem um poder de decisão, de escolha, de fazer o que quer das suas vidas. Tem gente que não quer igreja nenhuma, não quer centro espírita nenhum, não quer nada, só quer buscar Deus. Cada um sabe de si. E a gente não tem nada a ver com isso. E o objetivo é esse. Talvez se você está aqui hoje e não acredita em nada disso, não seja para você. Ou se você quer aprender mais, fica. Porque eu também estou aprendendo e todo mundo que está aqui nessa comunidade está aprendendo junto. E a troca, por favor, curta, compartilha, comenta. Curta, gente. Eu vejo que vocês veem o vídeo e não curtem o vídeo. Então, assim, curtam o vídeo também. E comente qual é a tua experiência, em que momento você está dessa jornada, o que você já vivenciou, me conta. Eu adoro ler isso. Eu respondo todo mundo, eu respondo um por um. Olha, eu falo mais com vocês aqui, olha que louco. Eu falo mais com vocês aqui no YouTube do que no próprio WhatsApp. Eu tenho um monte de mensagem lá, de grupo, de pessoas, um monte de mensagem lá que eu ainda não consegui responder. Você acredita nisso? O dia é tão corrido, a gente faz tanta coisa que eu não parei para responder as pessoas. Mas aqui eu sinto uma energia tão boa, porque vocês estão confiando em mim. Eu acho que quando vocês escrevem, é uma troca, uma confiança. Vocês estão se abrindo, vocês estão lançando para o universo. Porque aqui é um universo, gente. Todo mundo lê. E vocês estão aqui, abertos a esse entendimento.
Então, por isso que eu priorizo vocês, sabe? Eu priorizo muito. Às vezes eu recebo a notificação no celular, eu paro o que eu tô fazendo, eu respondo e volto a fazer o que eu tô fazendo. Olha que louco. E hoje realmente eu tirei o dia para estudar. Eu precisava botar muita matéria em ordem, eu fiz isso. Mas eu parei só para responder vocês. Hoje não, né? Ontem, porque eu tô gravando hoje. Ontem isso aconteceu. E hoje eu falei assim, não, eu vou gravar cedo, porque eu tenho sempre gravado e eu acho que eu tenho que priorizar isso aqui também para vocês. Não por mim, mas para vocês. Eu sei, o que que acontece? Eu sempre faço os vídeos à tarde ou no fim da tarde, né? Eu sempre tenho feito isso. Aí, o que que eu tenho feito agora? O que que eu pensei em fazer mais cedo e fazer antes? Por quê? Para a qualidade, pelo menos, vocês conseguirem ver um pouco melhor, né, o vídeo, porque isso não é um áudio, tem vídeo também. E eu fico naquela, o importante é a mensagem ser passada. Quando não tiver jeito, será assim. Mas se eu puder fazer cedo, numa iluminação boa, será assim. Porque vocês merecem isso. Eu tenho recebido tanto carinho de vocês e o canal tá crescendo de uma maneira tão orgânica. Eu tô tão feliz, porque eu não imaginei que fosse ser tão rápido, sabe? Porque um dia desses eu tinha 20 pessoas. E agora a gente já está numa comunidade de 630. Isso para mim é uma coisa grandiosa. Vocês não têm noção de como eu fico feliz. Viver isso, eu estou vivendo o processo. Eu não sempre falo aqui, vamos viver o processo? É isso, gente. Eu estou vivendo o processo. E eu estou feliz em viver o processo, sabe? E eu estou feliz de verdade de viver esse processo. Porque eu tô vendo o retorno, a troca genuína da nossa comunidade aqui. Então, se você está pensando, faça acontecer. Se você está mentalizando, orando, clamando, eu não sei qual a tua vibe, mas faça acontecer. Pense e aconteça. E leia esse livro também. Eu tenho no Kindle, né? Para mim é mais fácil. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Pense e acontece. Tá vendo? Tá invertido, mas vocês vão entender, né? Dá para entender aí. Do Bob Proctor. O que acontece? Procure ler, procure entender mais o que vocês querem para a vida de vocês. Busquem conhecimento, sabe? E se vocês quiserem que eu leia mais trechos desse livro ou de qualquer outro que vocês queiram, porque eu tenho alguns livros aqui, vai que eu tenho, senão eu compro aqui no Kindle. O Kindle é bom porque é prático, né? Tá tudo ali. É só comprar e já tá ali. Eu não tenho que ir na biblioteca, na livraria comprar, não preciso encomendar, esperar chegar. Essa parte boa, sabe? Prático para mim por isso. E eu acho que a gente tem que viver isso, pensar e fazer acontecer realmente. E só depende da gente. Beijo!